água do mundo de humor, das ondas deste mar, a todo o que crê, vitória lhe dará. Também é ao poder que vos sentirá. Avante eu vou para entrar. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará. E do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor que veio, ao caro Redentor, fiel aqui serei. Ele confirmou, somente seguirei. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a grei celebrará os santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus a fim de me levar e desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus. É bom servir ao Senhor, é bom louvar a Deus, em nome de Jesus, né? Estamos em Êxodo, capítulo 21. Você que está acompanhando conosco, se Deus quiser, nós vamos seguir toda a Bíblia, explanando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Se você já perdeu outros devocionais, você pode voltar aí pela internet, lá no primeiro, lá no livro de Gênesis. Nós já expusemos aqui todo o livro de Gênesis e agora estamos em Êxodo, ok? Estamos em Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, versos, hoje são os versos 28 a 30. Diz assim: E se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado. Certamente a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador e o seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da vida tudo quanto lhe for imposto. Muito bem. Meus queridos irmãos, nós temos aqui um tema muito importante, muito singular, muito maravilhoso. É esse tema que nós iremos abordar aqui. Está falando do boi. Veja como a Bíblia ela é importante. Ela é importante. Esse tema é relevante, é importante para nós, porque trata sobre esse animal, esse boi, que o texto aqui está dizendo que ele tem duas situações.
Em primeiro lugar, perceba que Israel cada israelita criava bois, tinham bois, eles criavam. Então era comum para eles criarem esses animais, tanto para alimento, como para o trabalho, como para o sacrifício. Então eles criavam esses animais. A criação de boi, naquela época, era algo comum para Israel. E dentro da própria comunidade, criando esses animais, em especial o boi, que é forte, robusto, ele tinha as suas atividades. Só que esse animal, alguns poderiam serem totalmente fortes e perigosos. Caso, olha o verso 29, o verso 28 diz: se algum boi vier a ferir um homem ou uma mulher que morra, então de primeira parte, esse boi, a carne não poderia ser consumida, nem vendida no mercado, nem vendida para alguém. O boi deveria ser totalmente apedrejado. Primeira situação, digamos que um boi de um determinado israelita tenha saído do cercado e lá na rua feriu alguém, então todos ali iriam apedrejar aquele boi até ele morrer e a carne não poderia ser consumida, ok? Mas vem o segundo momento. Qual é o segundo momento? Se o dono do boi, sabendo que antes ele já era um animal perigoso, já era um animal que costumava escornar, chifrar as pessoas, e deixou esse boi sair, e deixou esse boi andar pelas ruas entre as pessoas, então nesse caso aqui, tanto o boi como também o dono do boi deveriam morrer. Por quê? Porque aqui, nesse particular, se tornou um crime de sangue. E havia, do conhecimento do próprio dono do animal, havia conhecimento dele que tal animal era perigoso demais. E o dono não fez nada para que pudesse prender o animal e não deixar ter contato com as pessoas. Novamente aqui nós voltamos para aquela expressão que a gente tem batido muito esses dias: o crime doloso e o crime culposo. O dono do animal já era consciente que esse animal era perigoso. Então, se ele era consciente, por que ele deixou? Então, ele tem culpa nesse particular, porque já dessa forma não se torna apenas um crime normal, porque o dono sabia que ele era perigoso, soltando ele na rua poderia ferir e matar alguém. Ok? Então você tem no primeiro momento, se de repente um boi saísse e o dono não soubesse que ele era valente, que ele era escornador e feriu alguém, esse alguém não morreu, mas o boi deveria ser apedrejado. Agora, no segundo momento, caso esse animal, que o dono, tendo ele, possuísse, soubesse que ele era perigoso e ele saísse e aí lá ferisse alguém e esse alguém viesse a morrer, aí já era crime de sangue. Então, homem e o animal, o dono e o animal, ambos deveriam ser mortos. Essa era a ordem. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez você diga assim: pastor, e qual é a importância disso? Naquela época era muito importante, como ainda é. Hoje tem pessoas que criam, por exemplo, pitbull, que é um animal feroz. Aí às vezes a gente vai na casa da pessoa e diz: não, isso aqui é dócil, pastor, é um animalzinho bom. Mas lá de repente ele sabe que esse animal é perigoso, pode ter reações de momento e atacar uma pessoa. Então, quando você vê um homem que diz que é crente, que conhece a palavra, e ele sabe que um animal é perigoso, e ele deixa esse animal sair, veja se ele realmente tem um nível de vida cristã verdadeira. Porque se eu tenho que ter amor pelo meu semelhante, e eu tenho um animal que eu sei que ele é perigoso, eu sei que se ele sair ele morde pessoas, eu sei que se ele sair ele pode atacar pessoas, e se eu não tiver nenhuma responsabilidade com esse animal?
Vocês sabiam que a crença de cada um de nós, ela se prova por atitudes e também por ações verdadeiras? Mateus 7,12 diz assim: aquilo que vocês querem que os outros façam, façam vós primeiro. Façais vós primeiro. Então, perceba que aqui é uma coisa simples, mas aqui revela a responsabilidade que um judeu deveria ter para com a lei de Deus. Coisa simples. Nós ainda vamos estudar que até na casa tinha que ter parapeito, porque se alguém caísse e morresse, o dono da casa era culpado. Ou seja, a Bíblia, ela traz medidas simples que podem salvar, medidas simples que mostram que aquela pessoa tem responsabilidade para com a vida do próximo. Eu conheço pessoas que se dizem cristãs aí, que a pessoa diz: irmão, prende esse teu cachorro, ele é valente, quem quiser tome cuidado, eu não vou estar com meu cachorro preso direto. Isso demonstra o fraco nível de espiritualidade que essa pessoa tem. Aliás, lá em Provérbios é dito que aqueles que cuidam bem verdadeiramente dos animais têm temor. E aí quando você vai para Labão e Balaão e a jumenta, você vê que Balaão é um espancador. Ele se diz profeta, ele se diz adivinho, mas ali provou que ele não tinha nada de espiritualidade, quando na ignorância, na petulância, na soberba, na ganância, ele está montado num animal que trabalhava para ele há muitos anos, e ele é um espancador de animal. Então, um ser humano que é espancador de animal, que é grosseiro, que ele não cuida daquilo que ele tem, daquilo que ele sabe que é perigoso, e deixa sair sem se responsabilizar com a vida dos outros, mostra que a espiritualidade dele não é verdadeira. Não é verdadeira. E aqui Deus estava dizendo: se o dono, já sabendo que o animal era perigoso, e deixar ele sair, então, se esse animal ferir alguém e morrer, o dono deveria morrer também, juntamente com o animal. Então, tudo isso aqui mostra para nós o que é uma verdadeira vida de temor, de reverência e de espiritualidade para com Deus. Às vezes, a gente quer mensurar, quer medir a espiritualidade de alguém apenas por ele estar no convívio da igreja. Lá o irmão glorifica, a irmã também, o irmão dá glória a Deus, mas você sabe quando a pessoa é crente no tratar de um passarinho, no tratar de um gatinho, no tratar de um animal. Isso é muito sério, porque se a pessoa andar chutando um animal com ignorância, pegar um pau, bater no animal, matar, tem pessoas que matam animais aí sem qualquer temor. Pessoas assim, elas estão prontas para tudo, porque não tem temor. E aí a Bíblia diz que um homem espiritual aqui, que era conhecedor da lei, ele jamais deixaria um boi perigoso sair do cercado. Por quê? Porque ele não pensava apenas nele, mas ele pensava nas pessoas. Eu não posso deixar esse animal sair, ele é perigoso, pode ferir alguém, pode matar alguém, então eu não vou deixar esse animal sair. Isso mostra equilíbrio, isso mostra sinceridade, isso mostra amor para com a vida dos outros. Então, a espiritualidade, o compromisso de alguém com a Bíblia, você vai notar isso em pequenos gestos, em pequenas atitudes, em pequenas ações. Então, é muito importante que você atente para isso aqui. Às vezes você lê isso aqui e diz: ah, se o boi do fulano sair, e aí tal. Agora, aqui está mostrando essa particularidade, ok? Mas se o boi dante era escornador e o seu dono era conhecedor disso e não guardou, matando homem ou mulher, será apedrejado e também o seu dono morrerá. Tanto o boi como o dono, ambos serão mortos. Por quê? Porque ele era conhecedor. E aqui o crime agora se torna um crime de sangue. No verso 30 diz: se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto se lhe foi imposto. Alguém diz que aqui se tem um aspecto da graça, que o homem deveria morrer, mas agora o Senhor oportuniza, ele dá tudo pelo resgate da sua vida.
O Senhor Jesus Cristo, ele fala isso, que dará o homem pelo resgate da sua vida. Então, eles dizem que nesse verso 30 tem um vislumbre da graça de Deus. O certo é que no caso do homicídio doloso, não havia resgate. Não havia resgate. Agora, no caso do culposo, como você observa aqui, aí sim poderia haver resgate. Porque quando se tratava do homicídio doloso, que havia a intenção de matar, premeditação, o arquitetar de todo um plano, a pessoa ficava o dia ou meses projetando a morte de alguém, como vingança, com ódio, com ira. Então a Bíblia diz que nesse caso não poderia haver redenção, mas sim no caso desse crime culposo. A Bíblia ela fala que o pecado deliberado, consciente, que a pessoa já faz porque quer, conhece a verdade, sabe da verdade, ele já viveu aquilo ali, mas ele peca deliberadamente, a Bíblia diz que tal pessoa não tem perdão. É isso aqui. Por que lá em Mateus 12 é dito que a blasfêmia contra o Espírito Santo não teria perdão? Porque os judeus sabiam que Jesus havia feito aquele milagre pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas eles negaram, não porque não acreditassem, eles sabiam que era verdade, mas para não perder o prestígio, não perder a popularidade, não perder o nome, os fariseus, os judeus, atribuíram tal milagre a Beelzebul. Então, aqui nós podemos analisar que essa questão ela é muito séria. E quando a gente atenta para os animais, para os pássaros, um homem, quando Jesus ele fala sobre os pássaros, sobre o campo, sobre as aves, veja o valor que ele dá à natureza. A natureza tem o seu papel, tanto na questão ecológica, como também espiritual. Por exemplo, o Tozer, ele diz que quando um passarinho canta pela manhã ou à tardinha, aquele passarinho não está, os biólogos, cientistas vão dizer que ele está fazendo uma coisa natural ou para atrair a fêmea. Mas ele poderia muito bem fazer um marabalismo, outra coisa para atrair uma fêmea. Quando os pássaros cantam para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Então, nós que somos cristãos, quando olhamos para isso, nós entendemos que em tudo que foi criado no universo, na fauna, na flora, tudo foi criado pelo poder de Deus. É assim. Então, os pássaros cantam para louvar a Deus. Por isso que o Valdomiro Silva, né, que partiu para a glória, ele cantava: ah, se eu fosse como um passarinho. É bonito. Então, eu estava lendo a W. Tozer e ele diz isso. Ele diz que quando um passarinho canta, ele não canta apenas para encantar uma fêmea. Ele canta, a sua afinação, o timbre, tudo é porque Deus colocou isso nele. E de qualquer forma, ele está fazendo um papel na natureza, que é exaltando ao Criador. É por isso que o Salmo 150 diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E aí quando você vai para Deuteronômio, a Bíblia diz: bendito serás o teu animal. Por que o animal será bendito? Porque aquele animal pertencente a um israelita com temor a Deus, iria tratá-lo bem, iria ensiná-lo bem para servir a comunidade e a ele mesmo. Então, você sabe que uma pessoa é espiritual pelo tratar com o animal, pelo tratar com a esposa, pelo tratar, pronto. Isso mostra, mas uma coisa a pessoa diz assim: eu não gosto de gato. Tudo bem. A pessoa diz: não gosto daquilo ali, eu não gosto disso aqui, eu não gosto de cachorro, não gosto de gato. Tudo bem. Agora, espancar o animal como se fosse qualquer outra coisa, já demonstra que ele não tem um verdadeiro nível de espiritualidade, né?